Estudante, você que gosta de ciência da natureza e suas tecnologias com foco especial em química, então eu vou falar de constante de equilíbrio com um exemplo, tá certo? Nós vamos dividir em algumas partes. Então vou trabalhar agora esse primeiro exemplo de constante de equilíbrio. Então, solta a vinheta, deixa seu like, se inscreva no canal, faça seus comentários embaixo, que eu terei o maior prazer de estar respondendo. Um abraço. Não me provoca, de ferro! Então, nós iremos agora falar sobre as constantes de equilíbrio. Já fizemos uma introdução do que é equilíbrio químico e como ele ocorre. Agora nós iremos calcular a constante de equilíbrio. Tem dois tipos, em termos de concentração e quantidade de matéria e também das suas pressões parciais nas reações, que envolvem os gases. Então aqui nós temos uma equação representada por letras, né? Uma equação literal, uma reação química representada por esses símbolos, em que A é o reagente, B também reagente, C e D são os produtos. Então essas letrinhas menores aqui, minúsculas, que eu coloquei, são os coeficientes de balanceamento, são os coeficientes de cada envolvido na reação. Lembrando que para se calcular a constante de equilíbrio químico, tá, em termos de concentração e também em concentração e quantidade de matéria e também pressões parciais, nós podemos fazer o que? Nós colocamos os produtos em cima, reagentes embaixo, os coeficientes de cada participante viram os expoentes. Lembrando que para a gente fazer isso, né, fazer o cálculo da constante de equilíbrio, todos os participantes precisam ser soluções ou gasosas ou soluções líquidas. E se tiver um líquido puro, né, a constante de equilíbrio de um líquido puro, água ou qualquer outro líquido, se estiver puro, não é uma solução ali. Então, a constante de equilíbrio é a própria concentração do líquido. Então, ele não entra. São as soluções líquidas e os gases, as misturas gasosas, né? Então, nós temos aqui, quem são os produtos? C e D. Então, eles ficam em cima. Quem são os reagentes? A e B, eles ficam embaixo. No numerador, produto, no denominador, reagente. Direita em cima, esquerda embaixo, os coeficientes viram expoente. Lembrando, direita em cima, esquerda embaixo. Coeficiente vira expoente. Vamos colocar aqui C em cima, com o outro produto D. Os reagentes embaixo, A e B. E os coeficientes viram expoentes. Quem é o coeficiente de C? Czinho, representado aqui. D, letra D minúscula. A minúsculo, B minúsculo. Então, essa é a fórmula que se calcula a constante de equilíbrio dos líquidos em soluções. Tá? E a constante de equilíbrio em termos de pressão parcial, nós vamos ter o mesmo princípio aplicado. Produto em cima, reagente embaixo, os coeficientes eles vão virando os expoentes. Então, direita em cima, esquerda embaixo, coeficiente vira expoente. Lembrando. Então, quem é lá na nossa equação literal os produtos? Era C e D de dado, sendo que o Czinho é o coeficiente do produto C e o Dzinho é o coeficiente do produto D. Pronto. E aqui embaixo nós vamos ter o que está do lado esquerdo, que são os reagentes, né? Reagentes embaixo. Os coeficientes virando expoente. A
Reagente A e reagente B. No reagente A, o coeficiente é a letra A minúscula. No coeficiente B, ele vira o expoente, tá? Da reação. Só que agora a diferença é que aqui nós vamos ter pressão de C, pressão de D, pressão de A, pressão de B, que é a pressão parcial de A, pressão parcial de B, pressão parcial de C, pressão parcial de D. E assim a gente calcula também a constante de equilíbrio em termos de pressões parciais da reação química. Vamos para os exemplos. Então vamos para o exemplo aqui. Está lá em Marta Reis, volume 2. Considere que em um laboratório foi feito o seguinte experimento. Colocou-se em um recipiente fechado de capacidade de 5 litros a temperatura T. Olha só, isso aqui é importante lembrar, o volume de 5 litros, tá? O recipiente que a reação química foi feita. Uma quantidade de matéria igual a 2 mol de nitrogênio e 4 mol de gás hidrogênio. 2 mol de nitrogênio, N, né? E 4 mol de hidrogênio, H, gás hidrogênio. Após algum tempo, observou-se que a reação entrou em equilíbrio, formando 1,5 mol de gás amônia, tá? Então esses são os dados da questão. A gente vai colocar isso numa tabela, para que a gente consiga fazer de maneira mais didática. Muito bem, então nós estamos aqui montando a tabela do exemplo 1. Deixa eu só terminar aqui com ela. Aqui nós temos a quantidade de matéria que iniciou a reação química, que foi dado aqui no enunciado da questão. 2 mol de gás N, né? Nitrogênio, N, gás nitrogênio. Gás hidrogênio, quantidade de 4 mol de concentração. E no início da reação não tínhamos ainda a amônia produzida. É por isso que no livro e também, claro, eu vou colocar aqui o valor 0, tá? 0 de concentração. Essa segunda linha, quantidade de matéria que reagiu. Então nós tivemos de 2 mol, reagiu só 0,75 mol de gás N2, nitrogênio. De gás hidrogênio, nós tivemos uma reação somente de 2,25 mol, que realmente reagiu, é a concentração que reagiu. Isso tudo, essas duas reações acontecendo nessas concentrações aqui, formaram a concentração de amônia de 1,5 mol de concentração. 1,5 mol de concentração. Nessa terceira linha, vamos chamar aqui de linha 1, 2, 3. Nós temos a quantidade de matéria que não reagiu, entre aspas, não reagiu. Porque a gente sabe que esse equilíbrio ele é dinâmico, então ele forma produto, mas ao mesmo tempo o produto volta a formar reagente. Essas moléculas elas ficam sendo usadas, né? Porém, elas estão em equilíbrio. Depois que atingiu esse equilíbrio, a concentração que não reage está aqui, 1,25 mol, que é só subtrair. 2 mol tinha, 0,75 mol reagiu, então significa dizer que 1,25 mol está lá, sem reagir, dentro da solução gasosa. 4 mol de hidrogênio é o que tinha no início da reação. 2,25 mol foi o que realmente reagiu. Então, subtraindo 4 menos 2,25, a gente acha 1,75 mol de matéria
gás hidrogênio que não reagiu. E a concentração aqui 1,5 de amônia produzida. Agora nós vamos calcular o seguinte, a concentração em quantidade de matéria. Por quê? Porque na realidade aquela reação aqui, ó, que está nessa tabela, ocorreu para 5 litros de volume. Foi o que nós achamos, nós colocamos aqui, ó, 5 litros de volume. Porém, para se calcular concentração, tanto faz quantidade de matéria como concentração comum, que é gramas por litro, né? A gente calcula todas elas para 1 litro. 1 litro. Então vamos lá. Vai ficar o quê? Vou colocar aqui concentração em quantidade de matéria que é em mol por litro. Então nós vamos pegar. Agora aqui tem uma observação, gente. Nós vamos pegar 1,25 mol de gás nitrogênio, N2, e dividir pela quantidade em volume, que são 5 litros. Tá? A mesma coisa vai ser o gás hidrogênio, 1,75 dividido por 5 litros. Quando a gente divide isso por 5, esse aqui também por 5, e esse aqui também por 5, que é o produto, 1,5 mol, aí nós vamos saber a razão para 1 litro. Tá? Porque 5 litros, você dividiu entre os 5 litros, você sabe a cada litro quanto era de concentração. Então é isso que é o cálculo. Professor, mas o cálculo não deveria ser com a quantidade de matéria que reagiu, 0,75, no caso do N2? Não. A gente não pode fazer com essas concentrações que reagiram. Pois essas concentrações aqui, ó, que reagiram, elas se transformaram em 1,5 mol do produto. Então 1,5 mol do produto você vai usar, mas o 0,75 e 2,25 você não usa. Tá? Você vai usar o que não reagiu, porque o que não reagiu está solubilizado, fazendo a dinâmica de ida e de volta, reagindo e produzindo, reagindo e produzindo. Então esse que fica em equilíbrio químico, tá? É o que não reagiu. Então nós vamos ter aqui 1,25 mol dividido por 5 litros. Aqui 1,75 mol dividido por 5 litros e 1,5 mol dividido também por 5 litros. Aí você faz esse cálculo aí. Ah, professor, não tem calculadora. Então vai na mão mesmo, né? Pega aqui, ó, 1, e cabra, tu escolhe. Ou vai estudar, modo de aprender o que o professor está ensinando, ou então tu vai arrancar a juquira para a gente fazer roça esse ano. Tá me entendendo? 25 dividido por 5. Aí você elimina essa vírgula aqui para poder. Esse número é menor. Esse número é maior. Então, o dividendo menor, divisor maior, você tem que fazer com que o dividendo fique maior. Não é isso? Elimina essa vírgula. Anda essa vírgula duas casas aqui, ó. Mas só aqui já foi, ó, 12. Se tu botar aqui 12, você bota um zero bem aqui, ó. 0. Aí nós vamos ter o quê? Uma vírgula, né? 0, vírgula. Então eu dei uma casa para a direita, botei uma vírgula aqui no quociente. Então nós agora temos o número 12. 12 é maior que 5, então dá para dividir. Então vai ficar 2 vezes 5 dá 10. 3 vezes 5 dá 15. Passou, então eu vou usar 2 vezes 5. 2 vezes 5, 10. Para 12 sobram 2, né? 2 menos 0, 2, 1 menos 1, 0. Então, a gente abaixa aqui o 5, tá? 25 dividido por 5,
dá o próprio 5, né? 5 vezes 5, 25. 25 menos 25 dá 0. Pronto. Você achou o cálculo da concentração. Então, essa concentração em quantidade de matéria para o gás nitrogênio é igual a 0,25 mol por litro, que é a mesma coisa de vezes litro a menos 1, tá bom? Então esse aqui é a concentração do gás N2, nitrogênio. Professor, está acabando a atividade? Não, ainda tem mais coisa. A gente vai calcular aqui a concentração dos outros dois que participaram da reação, né? Então nós vamos ter aqui 1,75 dividido por 5 litros. Mesma coisa. A vírgula, se tu vai andar ela uma casa para cá, aí tu vai deixar o número do dividendo maior que é o divisor. E assim fica fácil de fazer a conta, né? A divisão. Então, se você aumentou uma casa, você diminui aqui uma casa. Aumentou uma casa no dividendo, diminui uma casa no quociente. Isso é uma das maneiras. Você pode fazer outras maneiras. Você pode também aumentar aqui, proporcionalmente aumentar o divisor também. Também resolve. Então vamos lá, continuando. Vai ficar 17 dividido por 5 dá 3, né? Por quê? Por que 3? Porque 3 vezes 5 dá 15. 17 menos 15 sobram 2. Esse 2 aqui permanece abaixo do 5. Vai ficar 25 dividido por 5. 5 vezes 5 dá 5, né? Porque 5 vezes 5, 25. Para 25, nada. Eu não fiz agora a subtração, né? Eu já coloquei logo o resto. 0. Então a resposta aqui para o gás hidrogênio nada mais é do que 0,35 mol por litro. 0,35 mol vezes litro a menos 1. 0,35 mol a menos 1. Aqui. Vamos calcular o último. 1,5 dividido por 5. 1,5. Se o problema for matemática, já estamos resolvendo. Porque aqui acabou a química, só está na matemática, né? Então nós vamos ter aqui 1 é menor que 5. Não é isso? Então você elimina a vírgula, joga a vírgula aqui para a direita, né? Então você também aqui, ó, no quociente diminui uma casa decimal. Então nós vamos ter 15, que ele é maior que 5. Então 15 dividido por 5 dá 3. Por que 3? Porque 3 vezes 5, 15. Para 15, nada. Então a concentração do último é 0,3 mol por litro. 0,3 mol vezes litro a menos 1, que é a mesma coisa. Até aí tudo bem? Então, em posse dessas três informações, nós iremos agora calcular a constante de equilíbrio em termos de concentração. Apagando isso aqui. Qualquer coisa vocês dão um print para poder analisar com calma, dá pause, voltem o vídeo. Então nós vamos ter agora aqui o cálculo da constante de equilíbrio em termos de concentração. A constante de equilíbrio em termos de concentração é representada pelo Kc. Lembrando que produtos em cima, reagentes embaixo, os coeficientes viram os expoentes para gases e soluções líquidas, tá? Os sólidos não entram. A constante de equilíbrio de um sólido é a própria concentração dele, tá bom? E líquidos puros também, eles também não entram. A constante de equilíbrio dos líquidos puros, como a água, um solvente puro qualquer, a mesma coisa, é a própria concentração dele. Então,
Quem são os produtos da nossa reação? Tá bem aqui, ó. É só um. É o NH3. Então, a concentração de NH3 foi quanto? Vou botar logo direto, né? Então, vamos botar assim, ó. NH3. E, gente, faltou um detalhe aqui, ó. Faltou o balanceamento dessa equação. Para a gente saber quem são os coeficientes estequiométricos. Então, vamos balancear essa equação. Só para poder a gente conseguir colocar aqui na fórmula de constante de equilíbrio, né? Quantos nitrogênios nós temos no reagente? 2. Quantos nitrogênio, N de nitrogênio, nós temos no produto? Só 1. Então, obrigatoriamente, se você colocar um 2 aqui, você resolve o problema do N, do nitrogênio. E o hidrogênio? Vamos resolver? Então, se aqui é 2, aqui ficou bloqueado, né? Ficou blocado com um 1. Está subentendido que é 1, não precisa colocar, né? Mas coloquei para a gente visualizar bem. O hidrogênio, a gente vai agora conferir ele aqui no produto, porque aqui no reagente a gente vai ainda mexer, ó. No produto nós temos 3 hidrogênios na molécula de amônia. 3 hidrogênios. Mas nós temos quantas moléculas de amônia ali? Nós temos 2 mol. Significa dizer que nós podemos multiplicar 2 vezes 3 e dar um total de 6. Deixa eu ver se eu consigo fazer o 6 aqui. Pronto. 6 hidrogênio. Então aqui para dar 6 é só eu botar um coeficiente 3. 3 vezes 2, 6. Tá? 3 vezes 2, 6. Então agora nós estamos com a nossa equação química balanceada. Beleza? Joinha, joinha. Vamos para cá agora. Então, produto em cima, reagente embaixo, o coeficiente vira expoente. Então, o coeficiente da amônia, a gente agora já sabe. O coeficiente dela é daqui do balanceamento estequiométrico. Vale 2. O coeficiente do lado aqui esquerdo, que são os reagentes, são 2, né? Tá ali também. Para o N2 é 1, está subentendido que é 1, não precisa colocar. Para o H2 vale 3, tá? Então nós vamos ter o seguinte, o Kc vai ser igual, qual é o valor dessa concentração que a gente já achou, da amônia? Tá bem aqui, ó, 0,3. Então a concentração de amônia é 0,3 elevado ao quadrado. E a concentração do N2 e do H2, também nós já achamos a concentração em quantidade de matéria, que é por litro, né? Para o N2 é 0,25 e o H2 é 0,35. Elevado a quanto? Elevado ao cubo, é? Cadê? Ao cubo, ó. Elevado ao cubo. Tá bom? Até aí tudo bem? Até aí tudo bem? Então, apagando aqui, né? Para que a gente continue o cálculo. Aqui de baixo nós vamos passar para cá para cima. Ok? Então, pessoal, dando continuidade, vamos agora aqui para cima. A constante de equilíbrio vai ficar 0,3 ao quadrado, que é para o amônia, né? Produto em cima e reagentes embaixo. E os coeficientes viram expoentes. Aqui embaixo nós temos então os reagentes, o hidrogênio e o nitrogênio. Na ordem aqui, N2, nitrogênio, concentração de 0,25, está aqui embaixo, ó, 0,25. E aqui do lado nós temos a concentração do H2, 0,35 elevado ao cubo.
Então vamos ver quanto é que vai dar esses cálculozinhos aí, tá certo? Aqui nós vamos fazer isso aqui. Ainda vamos usar esse espaço. Nós vamos ter o seguinte: 0,3 faz na calculadora. Não tem calculadora, faz no braço. Vai ficar assim, 0,3 é 0,3, porque é 0,3 ao quadrado. Então 3 vezes 3 dá 9. 3 vezes 0 dá 0. Ok? Já foi esse, né? Agora aqui, 0 vezes 3, 0. 0 vezes 0 também dá 0. A vírgula vem pra cá. Tá? Somando os dois dá 9. Aqui 0,0. Tá bom? Esse é o de cima. 0,09. Tá? 0,09. Nós vamos fazer agora aqui o de baixo, que é 0,25 vezes. Agora nós temos aí 0,35 ao cubo. 0,35 ao cubo também há como multiplicar. Pelo menos vocês façam aproximado. Em prova, faz os cálculos aproximados, que aí você chega à resposta também aproximada lá. Resposta certa. Não tem calculadora? Vai no braço. Vai ficar 0,35 vezes 0,35 vezes 0,35. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou associar esses dois primeiros aqui. No resultado desses dois, eu multiplico por 0,35. Tá? Vai ficar como? Então vai ficar assim: 0,35 vezes 0,35. Multiplicando esses dois, vai ficar 5 vezes. Tirei isso aqui, essa setinha aqui. 5 vezes 5, 25. Aqui acabou a química, nós estamos só na matemática, né? 2. 5 vezes 3, 15. Com 2 que subiu, dá 7. Aqui vem 1. 5 vezes 0, 0. Com 1 que tinha, abaixo. 3 vezes 5, agora ó, isso aqui já foi, né? Agora vamos para o 3. 3 vezes 5, 15. Vai 1. 3 vezes 3, 9. Com 1 que subiu, dá 10. Aí sobe 1 para cá também. 3 vezes 0, 0. Com 1 que subiu, desce para cá, que tinha subido. Ah, esse já foi. Agora vamos 0. 0 vezes 5, 0. 0 vezes 3, também é 0. 0 vezes o 0. Aqui ó, a vírgula vem para a gente não esquecer a vírgula do lugar, né? 0. Aí nós vamos ter 5. 7 mais 5, 12. Sobe 1. 1 mais 1, 2. E aqui 1,0. Chegamos à resposta? Ainda não, porque ó, 0,1225 é o cálculo de 0,35 vezes 0,35, mas falta o outro 0,35. Então coloca aqui. Vamos colocar aqui do lado esse cálculo. Vou fazer de vermelho aqui. Vai ficar 0,1,2,5 vezes 0,35. Isso aqui é a maneira braçal mesmo. Você pode fazer potências de 10, né? Transformar tudo em potências de 10. Potência de 10 para ficar mais fácil. 5 vezes 5, 25. Com 2. 5 vezes 2, 10. Com 2, 12. Aí 1. 5 vezes 2, 10.
com 1, 11. Vai 1 também. 5 vezes 1, 5. Com 1 que foi 6. Cinco vezes 0, 0. Pronto, morreu aqui o 5. Vamos para o 3. 3 vezes 5, 15. Vai 1. 3 vezes 2, 6. Com 1 que subiu, 7. Três vezes o 2 de novo, dá 6. 3 vezes o 1, 3. 3 vezes 0, 0. Faca aqui foi o 3. Agora falta só o 0 para completar, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5. Então 0 vezes 5 dá 0, 0 vezes 2 dá 0, 0 vezes 2 dá 0, 0 vezes 1 dá 0, 0 vezes o 0. Aqui a vírgula também dá 0. Então nós temos 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, 0 e a vírgula, né? Então 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0 e a vírgula 0. Apaga aqui para não confundir. Aí nós vamos ter 5, desce. 5 mais 2 mais 5, 7. 2 mais 5, 7. 7 mais 1, 8. 6 mais 6, 12. Vai 1. 3 mais 1, 4. Porque subiu 1, né? E 0, 0, 0. 0. A vírgula aqui. Baixo 0. Então dá isso aqui, ó. Concentração, na verdade. 0,35 elevado ao cubo dá 0,042875. Vamos ver pra cá, ó. Pra cá pra cima. 0,042875. Tá? Apagando isso aqui, porque vocês podem dar print e copiar, pode voltar para entender o que aconteceu, né, o cálculo. Então isso aqui também apaga isso aqui, foi feito no início. Aí para facilitar a sua vida, isso aqui você transforma em usa notação científica, né? Em potências de 10. Vai ficar o que? A constante K vai ser igual 0,09 é a mesma coisa de 9 vezes 10 elevado a menos 2. Tá? Barra aqui de fração. 0,25 é a mesma coisa de 2,5 vezes 10 elevado a menos 1. Isso? É. 2,5 vezes 10 a menos 1. Vezes. Aqui. Vamos transformar também em notação científica de potência de 10. Vai ficar 1, 2. Vai ficar 4,2875. Eu não vou nem botar para facilitar o cálculo. 4,28 é a mesma coisa, aproximadamente de 4,3. Pronto. Vezes. Aqui andou duas casas decimais para a direita. 1, 2. A vírgula, né? A vírgula andou duas casas decimais para a direita. Então nós vamos ter 10 a menos 2. Se tivesse andado 3 casas, ia ficar 10 a menos 3. Olha só. 10 a menos 2 de baixo com 10 a menos 2 de cima, corta. Aí vai ficar o quê? 2,5 vezes 4,3. Bora fazer rapidinho aqui. 4,3 vezes 2,5. Vai dar quanto? 5 vezes 3, 15. Vai 1. 5 vezes 4, 20. Com 1 que foi, fica 21. Foi embora. 2,3. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. Tá?
E aqui é a vírgula. Soma 5, 6 mais 1, 7, 8 mais 2, 10. Dá 10,75. Esse cálculo aqui de baixo, ó. Só que a gente ainda vai continuar usando aqui essa potência de 10 a menos 1. Então 10,75, deixa eu colocar aqui do lado, vai ficar assim, igual a 9 sobre 10,75 vezes esse aqui, ó, que ainda está no cálculo, 10 a menos 1. Apagando, nós vamos ter que aproximadamente esse coeficiente vai ser... Opa, peraí, deixa eu botar aqui de maneira correta isso aqui. Botar logo a resposta. 9 dividido por 10. Nós vamos ter aqui aproximadamente 8,4. 8,4 é a resposta da constante de equilíbrio. Ok? Agora também, só lembrando uma coisa, pessoal. Todas as constantes, né, elas são adimensionais. Então a constante de equilíbrio em termos de concentração e também em pressões parciais, elas não têm a unidade aqui do lado. Não tem. Né? É uma constante adimensional.